Nos últimos dias, uma frase aparentemente simples começou a aparecer em todos os lugares da internet: sabor energético. De repente, milhares de pessoas estavam repetindo essa expressão em vídeos, comentários e redes sociais. Algumas pessoas achavam engraçado, outras simplesmente repetiam a frase, e muitas sequer sabiam exatamente de onde aquilo tinha surgido. Mas mesmo assim, continuavam assistindo, compartilhando e repetindo. A pergunta é: por que algo tão simples consegue se espalhar tão rápido? O que acontece na mente humana quando um meme começa a dominar a internet? E por que algumas frases parecem simplesmente grudar no cérebro das pessoas? Hoje nós vamos entender a psicologia por trás disso. Porque por trás de algo que parece apenas uma piada da internet, existe um conjunto muito interessante de mecanismos mentais. Parte 1: Como memes surgem. Para entender por que algo viraliza, primeiro precisamos entender o que é um meme. A palavra meme foi popularizada pelo biólogo Richard Dawkins, que usou esse termo para descrever ideias que se espalham entre pessoas de forma semelhante aos genes. Um meme pode ser uma frase, uma imagem, um gesto, um vídeo, ou até uma forma específica de falar. A diferença é que, quando um meme começa a circular, ele se replica rapidamente. Uma pessoa vê, repete, outra pessoa vê, repete novamente. E em pouco tempo, aquilo está em todos os lugares. Mas por que algumas ideias se espalham e outras não? A resposta está em algo chamado psicologia da atenção. Nosso cérebro é extremamente seletivo. Todos os dias recebemos milhares de estímulos, mas apenas alguns deles conseguem prender nossa atenção. E geralmente são aqueles que possuem pelo menos três características: simplicidade, surpresa, repetição. Parte 2: O poder da repetição. Quando algo é repetido muitas vezes, o cérebro começa a interpretar aquilo como algo importante. Esse fenômeno é chamado de efeito de exposição repetida. Quanto mais vemos algo, mais familiar ele parece. E quanto mais familiar algo parece, mais o cérebro tende a aceitar aquilo. É por isso que músicas que você não gostava no início podem acabar ficando na sua cabeça depois de ouvir várias vezes. A mesma coisa acontece com frases. Quando uma expressão começa a ser repetida em vídeos e comentários, seu cérebro começa a registrá-la como algo significativo. E mesmo sem perceber, você pode começar a repetir aquilo também. Parte 3: O papel da surpresa. Outro fator importante na viralização de memes é a surpresa. Nosso cérebro presta muita atenção em coisas inesperadas. Quando algo quebra o padrão do que esperamos, sem nossa mente reage imediatamente. Isso acontece porque o cérebro humano evoluiu para detectar novidades no ambiente. No passado, perceber algo diferente poderia significar uma oportunidade ou um perigo. Por isso, qualquer coisa que pareça incomum tende a capturar nossa atenção. Muitos memes virais começam exatamente assim: uma frase diferente, uma explicação inesperada, uma forma curiosa de falar. Esses pequenos elementos são suficientes para gerar curiosidade. Parte 4: Prova social. Existe também um fenômeno psicológico chamado prova social. Quando vemos muitas pessoas prestando atenção em algo, nosso cérebro automaticamente assume que aquilo deve ser relevante. Se milhões de pessoas estão assistindo um vídeo, deve haver algum motivo. Esse mecanismo é extremamente poderoso. Ele ajuda a explicar por que certos conteúdos crescem tão rápido. Quanto mais pessoas assistem, mais o algoritmo recomenda. Quanto mais o algoritmo recomenda, mais pessoas assistem. E assim o ciclo continua. Parte 5: O papel dos criadores de conteúdo. Influenciadores digitais também têm um papel importante nesse processo. Quando alguém com grande audiência utiliza uma frase ou expressão, a chance de ela se espalhar aumenta muito. Isso acontece porque seguidores tendem a reproduzir comportamentos que veem em pessoas que acompanham. Esse fenômeno é estudado na psicologia social como imitação comportamental. Nosso cérebro aprende observando. Quando vemos algo repetidamente, tendemos a reproduzir, mesmo que seja algo simples. Parte 6: Quando um meme vira fenômeno cultural. Em alguns casos, memes deixam de ser apenas piadas e se tornam fenômenos culturais. Empresas começam a usar a expressão, criadores fazem paródias, e o meme passa a fazer parte da linguagem da internet. Esse é o momento em que algo aparentemente pequeno se transforma em um fenômeno coletivo. E nesse ponto, o meme já não pertence mais a uma única pessoa. Ele pertence à cultura da internet. Parte 7: Por que nosso cérebro gosta tanto disso?
O cérebro humano adora padrões simples, frases curtas, expressões fáceis de repetir, elementos que podem ser rapidamente compreendidos. Quanto menos esforço mental algo exige, maior a chance de ele se espalhar. Memes são basicamente ideias compactas. Eles transmitem humor, surpresa ou curiosidade em poucos segundos. E isso é exatamente o tipo de estímulo que nosso cérebro processa com facilidade. Parte 8. O lado curioso da viralização. Talvez o aspecto mais curioso de tudo isso seja que muitas vezes ninguém planeja que algo viralize. Algumas das maiores tendências da internet começaram de forma completamente espontânea. Uma frase, um vídeo, um momento inesperado. Mas quando esses elementos se encontram nos mecanismos certos da mente humana, o resultado pode ser surpreendente. Parte 9. O que isso revela sobre a mente humana? Quando analisamos memes do ponto de vista psicológico, percebemos algo interessante. Eles mostram como nossas decisões de atenção são influenciadas por fatores simples: repetição, novidade, comportamento coletivo. Esses elementos moldam a forma como percebemos o mundo digital e ajudam a explicar por que algumas ideias se espalham tão rapidamente. Conclusão: da próxima vez que você perceber uma frase aparecendo repetidamente na internet, vale a pena observar com atenção, porque aquilo pode parecer apenas uma brincadeira, mas muitas vezes revela algo muito maior sobre como a mente humana funciona. Memes são, de certa forma, experimentos sociais acontecendo em tempo real. Eles mostram como ideias nascem, como se espalham, e como podem capturar a atenção de milhões de pessoas em questão de horas. E talvez o mais curioso seja perceber que, mesmo sabendo de tudo isso, nosso cérebro continua reagindo da mesma forma. Porque no final das contas, a mente humana sempre foi fascinada por histórias, padrões e comportamentos coletivos. E a internet apenas tornou esses fenômenos mais visíveis do que nunca. Se você quer continuar explorando os mistérios da mente humana, inscreva-se no canal Cogniara, porque aqui nós investigamos os fenômenos invisíveis que moldam decisões, emoções e comportamentos todos os dias, mesmo quando não percebemos.